Sejam bem-vindos a mais um programa da série Igreja em Missão. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos em abril, este mês é um tempo de Páscoa, um tempo de alegria, um tempo de gratidão e também um tempo de esperança. Por isso, eu queria lembrar as palavras do apóstolo Pedro, que ele escreveu na sua primeira carta, e quando ele diz, a propósito de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele, pela sua grande misericórdia, deu-nos uma vida cheia de esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é que nós, neste programa, demos o título, o tema deste programa é Creio, Esperança na Ressurreição. E, para isso, nós temos aqui um painel de participantes que eu queria, desde já, começar por saudar e agradecer a presença e vou, então, apresentá-los. Temos o pastor João Vilaça, que está a representar a Missão Creio. Temos também o pastor Eduardo Conde e temos a pastora Maria Eduarda Titosso. Eduardo Conde, da Igreja Metodista, e a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana. Por isso, nós vamos ter então esta conversa sobre este tema, creio, esperança na ressurreição. E eu ia lançar então uma primeira pergunta, pode ser para o pastor Eduardo. Eu perguntaria que, a propósito da ressurreição de Jesus, não será este o acontecimento mais importante da fé cristã? Sem dúvida, eu não diria que este é o mais, este é o acontecimento. Este é verdadeiramente o acontecimento que é, para qualquer cristão, digamos, o elemento fundamental da sua fé. Eu creio que quando nós pensamos na ressurreição, nós pensamos imediatamente nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E no fundo somos os mais miseráveis de todos os homens, porque andamos absolutamente iludidos. A ressurreição é aquele momento em que, sem que Deus, digamos, a partir das nuvens, diga: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou como diz na Transfiguração: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o. Mesmo não proferindo estas palavras, o momento da ressurreição é o momento em que Deus afirma Jesus de Nazaré como Cristo. E afirma cada palavra e confirma cada palavra e cada gesto, confirma as motivações, confirma, no fundo, o propósito de Jesus para toda a cristandade e abre, obviamente, uma porta de esperança, de redenção para toda a humanidade, que passa pela vitória sobre a morte, mas que passa, acima de tudo, por um processo de reconciliação com o Pai. Lembrando que, pela morte, Cristo glorifica o Pai. Na ressurreição, nós temos a vitória de Cristo sobre a morte e temos a confirmação da palavra de Deus nele encarnada. E, portanto, a ressurreição é efetivamente o acontecimento. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu diria que estaríamos todos como os dois discípulos a caminho de Emaús. Estaríamos, porventura, desiludidos, a pensar: bom, nós pensávamos que seria esse elemento novo que criaria uma realidade nova, mas, na verdade, a morte tragou-o e ele permanece no silêncio da morte. Mas essa não é a verdade. A verdade é aquela que eles depois acolhem quando as Escrituras se abrem para ele e quando, no partir do pão, eles descobrem o poder do ressuscitado. E, portanto, a nossa fé é a fé, como diz Paulo, no Cristo morto, ressurreto, morto, crucificado e ressurreto. Eu concordo com o pastor Eduardo Conde, porque, no fundo, a crucificação e a ressurreição são a matriz do cristianismo, porque sai fora de todos os parâmetros humanos. E, na verdade, se há coisa base do cristianismo, é que não é lógico, não é claro, não é racional. O cristianismo é loucura, não faz sentido e é escândalo. Um Deus que envia o seu filho para morrer não faz sentido. Que sempre os nossos pecados sejam perdoados é injusto.
os menores sejam os maiores, que é dando que se recebe, que é morrendo que se ganha a vida. Nada disto faz sentido à lógica humana. Então, a ressurreição é a pedra de toque da nossa fé, porque não tem nada a ver com o raciocínio humano, é uma maravilha e é um mistério de Deus. Muito bem, ou seja, para um crente hoje isto é muito mais que um relato histórico. O acreditar, o crer na ressurreição não é só ter uma concordância intelectual, a ressurreição para o crente tem um significado muito mais profundo. Concordam com isso? Querem acrescentar mais alguma coisa? Claro que sim, mas não obstante, para o crente a ressurreição, embora seja um mistério, ela é da natureza do relato histórico. Sim. Essa é a experiência dos discípulos. Não é uma ilusão de ótica, nem é uma, digamos, uma propaganda enganosa para atingir um determinado fim. Eu creio, normalmente digamos, uma argumentação muito simples, mas eu creio que se fosse uma mentira é a mais extraordinária mentira de todos os tempos, porque 2000 anos depois, uma grande parte da população humana continua a acreditar nessa mentira. E, na verdade, ela não é, ela é uma realidade que está para além da nossa compreensão, é verdadeiramente um mistério e para o qual, obviamente, nós podemos aceder a ela por meio da fé. E, portanto, independentemente, de facto, de ser uma circunstância histórica absolutamente extraordinária e incompreensível para nós, obviamente ela tem um significado profundo e que eu, digamos, resumiria nas palavras de Jesus: tende bom ânimo, eu venci, também vós podereis vencer. O que significa que na ressurreição de Cristo não está apenas presente a admiração do mistério da ressurreição de Cristo, está também a alegria e o gozo de podermos também nós ressuscitar em Cristo. Eu acho que nós não devemos negligenciar a parte histórica, e há testemunhos, e depois há aqui um aspecto muito relevante, é que isto não é contado apenas por uma pessoa, não é? São todo um conjunto de pessoas, e os evangelhos também o falam, e as epístolas, todo um conjunto de pessoas que tiveram este contacto com o Cristo ressuscitado, e isto mudou o mundo. Quer dizer, a partir daquele momento há uma mudança radical, e uma mudança também radical na própria vida daquelas pessoas que tiveram contato com Jesus. Eles estavam completamente cheios de medo, desalentados, como falou-se aqui dos discípulos a caminho de Emaús, e eram todos que estavam nessa situação. E depois do encontro com Jesus ressuscitado, a vida deles alterou-se, eles tornaram-se poderosos, não tinham receio, proclamavam o Evangelho, mesmo sofrendo perseguições e a morte, muitos tornaram-se mártires, e de facto é extraordinária esta mudança, e isto é uma mudança que também a ressurreição traz para cada um de nós, e se juntarmos isso, por exemplo, o apóstolo Paulo, de uma vida de perseguidor dos cristãos, e depois ser um plantador de igrejas, um proclamador do Evangelho, isso só é possível, de facto, porque a ressurreição foi uma realidade e transformou a vida completa daquelas pessoas. Ainda que nós não tenhamos uma fotografia ou um vídeo da ressurreição, temos a história que nos mostra que o cristianismo venceu um império, e venceu um império com as leis do reino de Deus. Não foi uma guerra, não foi um exército, mas as palavras e as vidas transformadas dos discípulos mudaram uma cultura, mudaram uma realidade e mudaram o mundo. E se isto fosse apenas uma parábola, se fosse apenas umas boas palavras, como disse o pastor João Vilaça, a vida daquelas pessoas transformadas e a vida de séculos de cristãos transformados era prova suficiente. Nós podemos agora também puxar a questão para a esperança. Nós falámos no início citando Pedro, quando ele diz uma vida cheia de esperança por meio da ressurreição de Jesus. Que significado têm, no fundo, estas palavras do apóstolo? Antes da ressurreição, o que é que nós temos? Nós temos a morte, pura e simplesmente.
Eu lembro que o próprio Jesus, no seu confronto com as autoridades religiosas do seu tempo e com os homens e as mulheres daquele tempo, o texto bíblico diz-nos que alguns não acreditavam na ressurreição. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. E o fim último do ser humano era descansar no lugar dos mortos eternamente. O que, digamos, poderia ser interessante numa perspectiva da cultura judaica, mas em termos de uma perspectiva de esperança, de vida e de propósito e de sentido de vida, seria, para mim, um pouco redutível. A ressurreição de Cristo, ele abre, obviamente, para todo o ser humano uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva de vida que não se esgota apenas nesta realidade que nós conhecemos. É como se de alguma forma na ressurreição de Cristo nós percebemos que temos uma origem, que essa origem está em Deus, mas temos finalmente um fim, e esse fim está também em Deus. E portanto a vida não é alguma coisa que se esgota, mas é alguma coisa que tem dimensão perpétua em Deus. E a noção da ressurreição, a ideia da ressurreição, esta faculdade que nós, como cristãos, temos em acreditar na ressurreição, ela traz, obviamente, um horizonte de esperança que ultrapassa, obviamente, as circunstâncias da vida em que nós vivemos. Eu por vezes, pergunto-me que sentido faz se a morte é o fim de todas as coisas. E eu às vezes pergunto-me para que amar as pessoas e para que desejar ser amado quando tudo termina no fim? Por que colecionar amigos? Por que querer construir o que quer que seja no mundo em que vivemos, quando, em última análise, tudo termina? E a ressurreição é a resposta ao meu coração. A ressurreição é aquilo que faz sentido no meu coração. É a única proposta que eu reconheço que contenta, alegra o meu espírito e me move de esperança a cada dia. Saber que em Cristo, saber que por Cristo e em Cristo eu tenho vida e vida abundante. E, portanto, obviamente, eu compreendo as palavras de Pedro e compreendo as palavras de todos os apóstolos que viviam precisamente nesta esperança, nesta confiança, que, obviamente, os levava a dizer que em tudo dai graças, mesmo nas maiores misérias, mesmo nos maiores sofrimentos, em tudo dai graças, porque finalmente, e aquilo que importa, e aquilo que interessa, é crer no Cristo morto, ressurreto, morto, crucificado e ressurreto, porque é essa dimensão da fé naquele que veio da parte de Deus que verdadeiramente nos concede vida. E isso é a fonte de toda a nossa esperança. Ao sabermos o final, podemos moldar todo o nosso presente e aquilo que temos pela frente. Ou seja, é porque sabemos da ressurreição e da vida eterna que tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos tem um outro olhar e um outro significado. E também uma das coisas muito importantes desta esperança é sabermos que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos a decidir, nunca estamos sozinhos a chorar, nunca estamos sozinhos no pior momento da nossa vida e no melhor momento da nossa vida. Então, esta esperança da vida eterna não só nos ajuda a perceber melhor o futuro, como no presente sabemos que nada daquilo que nós atravessamos, o atravessamos sozinho. Eu também gostaria aqui de acrescentar, e seguindo um bocadinho esta linha da pastora Maria Eduarda, é que naturalmente a ressurreição aponta para a vida eterna, mas tem um impacto no presente, e tem que ter um impacto no presente, e o pastor Eduardo também focou na nossa própria vida. É uma esperança viva e vivida, e nós sabemos que eu acho que um mundo que se não sentisse a esperança era como a falta de oxigênio que nós temos para a nossa própria vida. E hoje nós estamos perante situações onde de facto vê pessoas com medo do futuro, vemos fome, vemos doença, vemos situações, por exemplo, que hoje de Moçambique são terríveis, fruto do terrorismo, situações muito dolorosas,
Mas esta esperança que nós acreditamos é aquela que vai, de facto, pode levar algum consolo à vida das pessoas. E eu acho que a esperança está muito associada ao amor e à fé, e que são palavras, de facto, que nós encontramos nos Evangelhos, e tudo vem através da ressurreição de Jesus. E há uma dimensão, se me desculpem, há uma dimensão da esperança e da confiança que é muito importante, porque no fundo nós estamos seguros de que estamos a percorrer um caminho que já foi feito, já foi aberto. Nós estamos quase que pousando os nossos pés nas pegadas daquele que o percorreu em primeiro lugar. E isso para nós é de uma esperança extraordinária, porque sabemos que aquele que foi à nossa frente, aquele que já cumpriu o caminho, ele chegou aonde nós queremos chegar e para onde ele nos quer convidar. Eu agora ia perguntar, fazer uma última pergunta ao pastor João Vilaça, uma vez que está aqui também no âmbito da missão Creio, e esta afirmação, eu creio, no fundo, está no centro deste projeto, da missão Creio. E o crente deve dar testemunho daquilo em que crê. Assim sendo, eu perguntaria então ao pastor João Vilaça, em que medida é que o crente pode ser uma testemunha da ressurreição? O crente tem que ser testemunha da ressurreição. Eu acho que faz parte do ADN do crente. E como há pouco falei, neste mundo onde habita muita desesperança e muito medo, nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo, desta obra redentora que aconteceu na cruz, e da ressurreição que nos leva para uma nova vida. No âmbito da missão Creio, do plano que nós traçamos, nós tínhamos como um dos principais objetivos, um primeiro objetivo, que era fortalecer a fé e que verdadeiramente os crentes acreditassem em Jesus como Cristo ressuscitado. Um segundo aspecto também é que esta crença leve também a vidas transformadas após o encontro com o Cristo ressurreto, tal como já falamos sobre o que aconteceu aos discípulos e aos apóstolos, como Paulo. E o terceiro é incentivar os crentes a testemunharem sobre o que Cristo fez nas suas próprias vidas e que aponta para a salvação. Nós temos alguns objetivos, e um dos objetivos é lançarmos a partir de setembro uns encontros, umas formações em interligação com todos os pastores e as igrejas locais, para falar sobre estes aspectos fundamentais da fé, onde se encontra a própria ressurreição, e que será aberto a todos os crentes e a pessoas que até podem não ser da nossa igreja. É claro que temos conscientes que não é fácil testemunhar, não é? Eu acho que o mundo... É curioso que eu acho que as pessoas muitas vezes questionam-se sobre estes problemas, e o livro de Jó, que é um livro da sabedoria, tem questões muito interessantes. Jó diz: se uma pessoa morre, ela viverá novamente? Ele faz esta pergunta, e muitas vezes as pessoas ficam curiosas com isso. Mas quando aprofundamos e falamos sobre Cristo, a necessidade de entregar as suas vidas a Cristo, as pessoas, e da sua transformação pessoal, têm tendência a ficar, digamos, já não querem muito avançar muito nessa conversa, porque não querem desligarem-se da sua própria vida, e das suas preocupações e até dos seus interesses. Mas nós acreditamos, e a nossa esperança está aí também, que nós podemos devemos testemunhar, não que esteja centrado em nós, mas deixar que seja o Espírito Santo a conduzir as pessoas até Cristo e a acreditarem na ressurreição de Jesus. Vai ser esse o desafio que nós temos pela frente, como igreja metodista ou igreja presbiteriana ou qualquer igreja de Cristo. Eu não sei se os pastores, o pastor Eduardo e a pastora Eduarda, querem completar mais algum aspecto, mas este era o foco que também nós queríamos transmitir, e o programa Igreja Missão também foca nisso. É interessante porque eu acho que entre o ser humano e Deus há um choque de visões. O ser humano é, por natureza, quer muito ficar, estar, ter e não mudar. E Deus é mudança. A conversão é uma mudança do ser humano.
e acho que a maior resistência do ser humano, embora sejamos inventores e o mundo está sempre em mudança, mas o ser humano não quer mudar. E eu acho que a conversão de alguém é aceitar que tem que viver a vida em mudança e tem que mudar à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que isso é muito difícil para nós, é a mudança. Bom, eu acho que não nos resta, de facto, não sermos outra coisa senão testemunhas. Graças a Deus não nos é pedido que a gente prove a ressurreição ou que prove a existência de Deus. Isso estaria para além das nossas capacidades. O que nos é pedido é, de facto, que nós testemunhemos. E acho que o testemunho tem a ver, fundamentalmente, com a nossa afirmação de fé e com a forma como vivemos a nossa fé. E como não abdicamos dela em nenhuma área da nossa vida, da nossa existência. Como somos capazes de colocar tudo e todas as coisas sempre debaixo do olhar daquele que ressuscitou e daquele que é o Senhor das nossas vidas. E nessa perspectiva, obviamente, eu creio que todos nós podemos testemunhar, mas como diz a pastora Maria Eduarda, obviamente para podermos testemunhar é também importante que ao querermos percebamos que estamos não apenas a dizer um sim, mas estamos a aceitar aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo como tendo um impacto profundo nas nossas vidas e como tendo sido alguma coisa que foi dirigida a mim em particular. E quando isso acontece, obviamente, e quando a Igreja é constituída por homens e mulheres que pensam desta forma, eu creio que Deus em Jesus Cristo tem igrejas com que pode contar para que a palavra do Evangelho possa continuar a ser proclamada bem alto. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Cristo vive em mim, exatamente. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Foi uma conversa muito interessante. Resta-me agradecer aos participantes, a pastora Maria Eduarda Titosso, pastor Eduardo Conte e pastor João Vilaça, e despedir-me dizendo desde já que o próximo programa, que irá para o ar, se não me engano, no dia 4 de maio, na primeira terça-feira de maio, será dedicado ao tema família. Maio é tradicionalmente o tema da família. Iremos então, se Deus quiser, falar sobre esse tema da família. Até lá, despedimos-nos desejando a todos um tempo de Páscoa muito abençoado.